Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um encontro aqui no nosso canal. Seja bem-vindo a mais um Chama Violeta para desenvolver coragem e força interior. Bom dia para você que está chegando aí. Pega lá a bebida da sua preferência, pega o seu café, o seu chá, o seu chocolate quente, vem para cá, vem participar com a gente desse encontro. Está começando agora. Bom dia, Bruna. Bom dia, Adriana. Vamos começar em alguns instantes. Sempre tomando um chazinho quente aqui para esquentar, que agora começou a esfriar. Agora tá friozinho pela manhã. Vamos começar o nosso encontro hoje, né, falando sobre um assunto que envolve, acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, e ele é bem importante. Ele é bem importante entender o porquê, né? Às vezes a gente acha que está sendo castigado porque está passando por esse momento, quando na verdade é uma grande abertura, né, espiritual, é um grande momento de renascimento. Tá? Eu estou falando de catarse espiritual. Então, vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje aqui no nosso canal. Tá? Então, se prepara aí para a gente começar já já. Vamos aguardar só mais um instante aqui para o pessoal chegar e a gente começa já o nosso encontro. E nós estamos no nosso 17º encontro aqui no nosso canal, nosso 17º encontro, trabalhando o fogo sagrado, trabalhando a chama violeta. Tá? Nós acreditamos com todas as forças que essa energia poderosa, a energia do Eu Sou, da presença de Deus, que está no nosso coração, ela está disponível para todos e que a gente pode acessar essa energia, que a gente pode transformar a nossa realidade, que a gente pode romper essas barreiras que tentam hoje nos escravizar, nos limitar, nos manter presos a um ciclo de repetição. Tá? Nós estamos aqui para trabalhar a nossa ascensão espiritual. É por isso que a gente se reúne todos os sábados às 7 da manhã para poder falar sobre o fogo sagrado, o fogo libertador, a poderosa chama violeta. E você é bem-vindo, bem-vinda aqui para participar conosco deste encontro. Tá? Então, vou começar aqui fazendo algumas questões, algumas perguntas para você, né? E a gente começa assim. Você já sentiu que após fazer uma oração forte, um curso de espiritualidade, uma iniciação, uma meditação profunda, parece que tudo começa a dar errado? Você sente uma irritação do nada, um cansaço extremo, você percebe que problemas antigos começam a voltar ali, vir à tona, né? Então isso tem um nome, né? E o nome disso é catarse espiritual, tá? Então vamos falar sobre isso hoje aqui, tá? Você vai entender hoje porque isso não é um castigo, né? Mas sim uma prova de que a sua alma está sendo purificada. É um processo de purificação, tá? Eu vou te ensinar a usar o poder do seu eu sou para atravessar isso com dignidade, né? De uma forma tranquila, né? Sem precisar sofrer por conta disso, tá? Bom, então, para que a gente possa começar a nossa jornada aqui, né, o que que é catarse e por que que ela acontece na nossa vida? Então, explicar esse mecanismo é uma coisa bem simples. Tá? Então, vamos lá. Bom dia, Yara. Bom dia, Rosimeire. Bom dia para o pessoal que está chegando aqui. Né? Vamos lá. Por que que existe o que que é a catarse, né? Então a catarse é uma faxina da alma, né? Faxina da alma. Imagina que a sua casa
ela ficou fechada por anos, né? E aí, quando você abre as janelas, é, liga um ventilador ali bem forte, né? A, a poeira que estava ali espalhada para todo lado, ela começa a subir, né? A poeira começa a subir ali, tal, e de repente você vai ter uma nuvem de poeira para todo lado, né? O que que acontece naturalmente? Você espirra, você começa a espirrar, né? Sua visão fica meio ruim, fica meio turvo tudo por um tempo, né? Isso que é a catarse. A catarse é trazer à tona uma coisa que estava ali, que precisava de cuidado, que precisava ser tratada, né? Uma coisa que estava apodrecendo ali, né? Mas você não percebia, né? Então isso vem à tona para você purificar, para você jogar isso fora, né? Então só tem um jeito disso acontecer, né? Passando pela sua consciência. Então você é meio que chamado a atenção aqui, ó, volta sua atenção para esse negócio aqui por um instante, né? Você pode sentir sintomas de gripe, dores de cabeça, cansaço, uma série de coisas no seu dia a dia que pode ser é, aspectos desse processo de catarse, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, né? Vibração versus densidade. Então, a luz da chama violeta, ela tem uma voltagem altíssima, tá? Então, quando ela entra no seu campo, ela sacode energias pesadas, que naturalmente têm uma voltagem baixa. Então, a gente está falando de mágoas, ressentimentos, de traumas, de registros de vidas passadas que estavam ali colados em você, grudados ali, né? E isso começa a descolar, isso começa a ficar, a remexer ali em volta de você e causa um certo incômodo. Essas energias elas ficam incomodadas com uma alta frequência de luz, uma energia poderosa que está à sua disposição, tá? Então eu usei o exemplo da chama violeta, mas a gente pode assim usar qualquer exemplo, né? Se você passa por uma iniciação de Reiki, você tem um processo de catarse, você recebe uma cota de luz ali. Se você passa por uma iniciação, como é o caso da iniciação da chama branca que está acontecendo agora, né? Hoje tem o nosso terceiro encontro, né? As pessoas também estão passando ali por processos de catarse, tá? E em qualquer, né, processo de desenvolvimento espiritual que você dá um passo importante, né, vai ter ali algum processo de catarse, você vai ter que enfrentar algumas questões ali, né, e entregar isso para que o fogo sagrado consuma, dissolva na sua vida, tá? Bom, tem mais um ponto aqui, né? O momento do acontecimento, né? O que que eu quero dizer com isso, né? A catarse, ela surge quando nós decidimos mudar, tá? Ela é um reflexo direto de uma iniciação, né? Como a gente falou aqui, da chama branca, né, que está acontecendo, é, e ela é o atrito entre quem você era e quem você está se tornando, né? Olha que coisa legal para você pensar e para você levar isso para a sua semana. Quem que você era, ou quem você tem sido até agora, e quem você está se tornando, né? Tem um conflito, tem um atrito, não é fácil essa transição, tá? É uma transição que você vai fazendo durante toda a sua vida, né? E não é diferente espiritualmente, tá? Quando você é uma criança e se torna um adolescente, né? Você tem hora você age como criança, hora você quer agir como adulto, né? E aí você não é nenhuma coisa e nem outra mais, então dói essa transição, tá? E cada fase da sua vida, né? Você começa a trabalhar, antes você não trabalhava, né? É uma mudança que dói, tá? Você se forma, né? Tem uma profissão, é,
e você assume um novo papel, né? Nesse novo papel você tem responsabilidades, você tem que estar em determinados assumir determinados papéis perante a sociedade, você tem uma responsabilidade com o público, né, que antes você não tinha, que antes você era uma pessoa que consumia o que os outros faziam, né, vivia entre aspas, era servido e você passa então a servir como um profissional ali, né? Tem o ritual do casamento, filhos, né? E todas as fases que você vai experimentando, que tem uma grande mudança, um grande ciclo que você conclui, que você inicia, esses ciclos eles são doloridos, eles são difíceis, eles exigem a sua atenção, tá? E a catarse é exatamente isso. A catarse ele é esse atrito entre, poxa, olha a direção que eu estou seguindo, né? Eu quero mais leveza, paz, serenidade. Eu quero esse novo eu, né? E de repente vem uma voz e fala: ah, mas está tão legal aqui, né? Curtindo as coisas do jeito que elas são. Eu gosto tanto dessas mágoas que eu tenho aqui, elas são tão minhas, elas têm tanto de mim, não quero deixá-las para trás, né? A gente é apegado ao nosso passado, a gente é apegado às lembranças e coisas do passado, né? E a gente deixa de viver o futuro, a gente deixa de viver o agora por conta do nosso passado, né? Então, as catarses elas vêm para dar um chacoalhão, né? Imagina ali com uma mudança de estação, né? E vem um vento muito forte, chacoalha os galhos da árvore para cair, para que as folhas secas caiam e que possam brotar novas folhas, né? É exatamente isso, tá? Esse processo de catarse. Mas aí, muita gente é, pensa assim: nossa, eu fui mexer com esse negócio e eu estou sendo castigada por isso, né? Olha lá, fui fazer o curso lá, ó, olha o que está acontecendo. Depois disso, minha vida virou do avesso, né? Eu nunca tinha problema com isso, nunca tal coisa tinha me acontecido. Mas olha só, fui mexer com esse negócio e agora minha vida tá de ponta cabeça, né? E aí a gente acaba culpando, né? Porque assim, tem a- aquela frase do Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu coloco ela em que eu quiser, né? Então é meio que isso, a gente fica tentando criar histórias para justificar aquele momento que a gente tem que passar, que a gente tem que enfrentar, né? E é bem isso, né? E catarse nunca é um castigo, né? Pensa assim, se em cada momento da sua vida que você estivesse fazendo uma coisa errada, alguém chegasse e batesse no teu ombro e falar, amigo, olha só, isso aqui vai fazer você quebrar a cara ali na frente. Esse caminho aqui tem um precipício, você vai cair aqui. Ó, se você for por aqui, vai dar tudo errado, né? Pensa só, né? Se alguém fizesse isso, você evitaria de passar por inúmeros e inúmeros problemas ou dificuldades ali, né? A catarse, ela age mostrando, né, as coisas que ficaram para trás, mostrando as coisas que ficaram mal acabadas, as coisas em que você agiu, mas você não agiu baseado no amor, né? Você estava com raiva naquele momento, você estava triste, você agiu por impulso, você não tinha o nível de consciência que você tem hoje. E tudo isso provoca e acumula coisas que ficam grudadas em você. Pensamentos e sentimentos são coisas, né? Tem dia que a gente não parece que está carregando o mundo nas costas, né? A gente de fato está. A gente está carregando um peso muito grande, que são todas essas coisas que a gente criou ao longo das nossas vidas, tá? Então é basicamente esse o ponto. A catarse vai te mostrar: deixa um pouco da sua bagagem aqui.
né? Olha para ela e diz: muito obrigado por você estar aqui, mas eu entrego você ao fogo sagrado e eu me despeço de você, né? E você aprende com algo com isso e segue adiante na sua jornada, tá? Então, vamos lá. O que que a gente precisa fazer agora, né? O que que a gente precisa fazer agora? Tirar o peso da culpa, tá? Do nosso buscador, o buscador espiritual, tá? Aqui a Catarina está dizendo o seguinte: ela é o ponto de rompimento para o próximo ciclo. Seria a nossa escuridão que temos que olhar e seguir. É bem por aí, né? É enfrentar os demônios que a gente criou, enfrentar a sombra que está ao nosso redor, né? Aquela nuvem cinza que a gente nunca quer olhar para ela, mas que no final das contas, quem criou fomos nós mesmos, né? E a gente pode mudar isso, a gente pode deixar o nosso dia ensolarado, né? Ao invés de ficar com uma nuvem cinza ali, né? Então, vamos pensar assim. Catarse não é castigo, né? É, e vamos pensar por quê, né? Bom, ela não é uma punição divina, ela é liberação das causas antigas. Deus, Deus Pai e Mãe, em seu infinito amor, não julga e não castiga ninguém, né? Se ele não castiga e você é uma filha, um filho do Altíssimo Deus, você não vai ser julgado e nem castigado por ele, né? O ser humano é, é quem se limpa, o ser humano é quem cria os seus próprios problemas, tá? Então, é nossa responsabilidade fazer essas limpezas energéticas, se purificar, tá? Que mais? Ah, tem gente que fala, poxa, né, catarse, será que não é uma forma de obsessão? Né? E tem uma diferença, né? A obsessão, ela vem de fora, ela traz angústia sem fim, ela nos paralisa, né? Enquanto a catarse, ela vem de dentro. Ela é intensa, mas ela é passageira. Ela traz alívio profundo quando ela passa, né? Então você consegue perceber isso. Ela vai limpar algo ruim, né? Quando ela passar, você fala, nossa, como é bom viver. Nossa, como eu estou bem. Nossa, como é bom sentir esse alívio. Então a catarse é uma limpeza, né? Então pensa do exemplo lá no começo. A casa estava fechada há muito tempo. Você abriu as cortinas, as janelas ali, ligou o ventilador, subiu o pó, né? Mas imagina que você foi pouco a pouco removendo todos os móveis ali, fazendo uma grande faxina. Daqui a pouco você começa a perceber, né, que tem ali um lugar muito belo, um lugar bonito, né, e ele vai ficando aconchegante, confortável à medida que você vai limpando e organizando as coisas de novo. Depois você fala, nossa, que lugar lindo, né? Mas no começo você abriu lá e você sentiu até um pouco de pânico, né? Você sentiu, você começou a espirrar, você não enxergava nada direito, né? Mas o fato é que o que tem ali é algo muito especial, tá? Bom, e um outro ponto, né, é o sinal do sucesso, né? Se você está em catarse, parabéns, né? Parabéns mesmo. A sua luz, ela está funcionando, né? A sua luz, ela está trabalhando ali, né? E só sai o que cabe mais no seu novo eu, né? Então essa energia ela vai sair para que luz possa entrar na sua vida, mais luz possa entrar, né? Então é bem esse o ponto, né? Bom dia, Dona Lúcia, seja bem-vinda. Bom dia para o pessoal que está chegando aqui, Miriam. Então vamos falar assim de alguns exemplos de catarse para a gente entender melhor esse troço aqui, né? Ah, vamos pensar no aspecto emocional, né? Um exemplo de raiva repentina, né? Pensa assim, você meditou pela manhã, né? Mas à tarde você explode por um motivo bobo.
né? Uma bobagem, né? Isso é uma raiva represada que estava ali saindo, né? Outra coisa é o choro sem motivo, né? Uma tristeza profunda surge do nada ali. É a limpeza dos registros de perdas antigas que a sua alma finalmente teve força para liberar, né? Pensa assim: nós estamos presos e apegados ao passado, não só ao passado dessa vida, né? Mas ao passado dessa humanidade, ao passado desse planeta. Tem inúmeros aspectos de karmas que nos prendem aqui e a gente sempre é levado a olhar para trás e para o passado. Então, quando a gente vai para frente, essas coisas se manifestam, né? E aí você precisa limpar essas coisas. É como se você estivesse abrindo o caminho, né? Pensa que na tua frente tem uma grande floresta, uma mata fechada, né? E que você precisa pegar um machado ou um facão bem afiado e sair abrindo o caminho para você passar. Toda vez que você abre o caminho, você dá alguns passos, você encontra um desafio novo, né? É uma pedra no caminho que você vai ter que desviar, tem um rio, você vai ter que criar uma ponte para atravessar, ou aprender a nadar e atravessar o rio nadando, né? Aí vai ter um jacaré no meio do caminho, você vai ter que desviar do jacaré, e coisas assim, né? Então, esses exemplos eles vão acontecendo no nosso dia a dia. Aí, né, vamos falar no plano físico, né, porque a catarse ela acontece em todos os nossos aspectos, né, no espiritual, mas acontece também no emocional, que a gente falou, e também no nosso corpo físico. Algumas pessoas sentem um sono incontrolável, né? O corpo pede para desligar, para que a hierarquia divina possa trabalhar no nosso DNA espiritual, né? Sem interferência da nossa mente. Então, às vezes, você pode sentir muito sono, né? Ou as pessoas que dormem muito podem sentir que, nossa, dormi metade do tempo e já estou descansado, né? Então, essas mudanças podem acontecer, tá? E aí, né, tem a questão das dores, né? Porque isso é muito curioso, né? A pessoa começa a sentir uma dor nas costas, na nuca, uma dor nas pernas, dor de cabeça, tontura, né? E aí ela vai rapidinho no médico, né? E vai lá e faz um monte de exame. E aí ela descobre que não tem absolutamente nada, né? E os médicos falam: não, teus exames estão todos ok aqui, não tem absolutamente nada, né? Mas toma esse remedinho aqui para aliviar a sua dor, né? E no final das contas, essas dores elas vêm e elas vão embora e ninguém consegue explicar, porque ela é só um reflexo energético daquela purificação, né? Pensa assim, quando você sente uma raiva profunda. Ai, Luciano, eu não sinto raiva, né? Imagina, eu sou todo espiritualizado, né? Eu sou limpinho, né? Como dizem. Né? Todo mundo sente raiva, né? Tá? Esse robô, essa máquina aqui, ela sente, tá aqui em instinto, né? Então, esse mecanismo de defesa, que é a raiva, ele brota, né? Só que às vezes ele brota de uma forma muito intensa. Imagina, quando você sente muita raiva, o que que acontece? Tua respiração começa a ficar curta, rápida, né? Teu estômago embrulha, sua cara fecha, né? Então, olha como isso interfere no seu corpo físico, né? Por que então que uma limpeza energética, de uma lembrança de uma coisa que veio à tona, não pode refletir? Reflete sim, vai ser uma dor. Nossa, por que que eu tô com essa dor aqui? Minhas costas, meu ombro, minha cabeça, né? E de repente fala, nossa, passou a dor, né? E você sente um alívio ali, né? Então, tem todos esses aspectos aí, tá? Mas olha só, né? Quando a gente fala de catarse, a coisa vai muito mais longe, né? O nosso corpo ele vai sentir, vai passar por alguma coisa, mas isso pode refletir no nosso ambiente também. Porque se você está limpando, né, energeticamente o seu ser, talvez tenha aspectos no exterior que estejam
que estivessem ali atrapalhando a sua vida. Vou dar um exemplo aqui. Lâmpadas começam a queimar, né? Não tem um momento na vida que de repente, pá, 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 começam, você anda assim, as lâmpadas parece que ou elas apagam ou elas queimam, né? Sabe aquelas cenas de filme de terror, né? Mas isso é a sua energia interagindo com o meio, né? Talvez ali, né? Foi aquele estalo ali, assim, foi a liberação de uma energia, né? Eletrônicos falhando, né? Você vai dar partida no teu carro, não pega, né? O que está acontecendo? Nada dá certo, a chave, você não acha a chave para abrir a porta da casa, você coloca a chave, não vai, não encaixa, né? Essas coisas, sua energia sendo ajustada ali, sua voltagem aumentou, né? O ambiente precisa se ajustar àquilo também. E é por isso que você precisa cuidar muito bem da sua casa, dos seus pertences, da energia da sua família. Né? Porque se a energia, a frequência, ela está baixa para uma das pessoas ali, ela vai naturalmente concorrer ou brigar com a energia das outras pessoas. Né? Então, você precisa sempre levar a sua energia e procurar cuidar da energia do seu ambiente também, tá? É, um último exemplo aqui são os conflitos que acontecem do nada, né? Alguém te agride gratuitamente, né? E a energia densa dessa pessoa reage com a sua, né? Então, vamos lá, vamos entender um troço aqui, gente. Se você se você reage, né? Pode passar alguém aí, alguém xinga você, alguém reclama, alguém fala uma verdade que você não gostaria de ouvir, ou uma mentira que você se indignou, e você reage a isso, significa que essa energia está ressoando com algo que está aí dentro de você, né? Porque se a pessoa falar uma coisa e é uma verdade, não tem novidade para ninguém, é a verdade, né? Se ela falar uma coisa e é uma mentira e também não tem nada a ver com você. Por que que isso te afetaria, né? Mas a gente sabe que a vida não é assim. E muitas vezes a pessoa ela fala uma coisa com uma intenção e talvez nem foi a intenção de ferir ou de magoar e você já se ressente inteiro, você já arrepia, você já começa Mael Judas ali, né? E é, reagir àquela situação. Você está reagindo porque tem algo em você que está ressoando com aquilo. Tá? Então, esses conflitos do nada, não é que são do nada. Né? Você só está mostrando, né? Está se percebendo algo que tem ali em você. Né? E a Catarina está dizendo aqui, ó, eu tenho tomado choque em tudo. É, exatamente. A nossa frequência ela eleva. E aí, né, encosta no carro, toma choque, né? A eletricidade estática ali, ela, ela acaba causando isso, né? E uma outra coisa que pode acontecer, Catarina, é você andar na rua e a luz dos postes ela piscar ou apagar. Ela apaga e você vai andando por um pouco, depois ela acende de novo, né? De novo, parece filme de terror, mas não tem nada de terror. É sua energia reagindo com o meio, tá? É, a Yara está dizendo aqui, ó. Uma colega mandou eu calar minha boca em uma reunião da equipe. Eu não respondi, fiquei calada. Mas me disseram que fiz errado, né? É, dois aspectos aqui, Yara. Primeiro, né, uma baita falta de educação, né, dessa pessoa, né? É, mas o ponto é como é que você se sentiu depois, né? Então, pode ser que, dependendo da ocasião, simplesmente se calar já foi a melhor resposta, né, para essa situação mesmo, né? Mas
no ambiente corporativo, né, eu não sei se essa reunião foi ali em um ambiente corporativo, né, é sempre importante a gente se posicionar, né, e para a gente se posicionar, a gente precisa estar bem preparado para isso, né. Se a gente não está emocionalmente preparado, talvez se calar seja a melhor coisa ali, né, e respira, né, e segue sem deixar aquilo te afetar, mas estando preparado, né, cabe uma resposta adequada ali, né? Talvez não naquele momento, talvez puxar a pessoa e falar, viu, por que que você me tratou desse jeito, né? E assim, a gente não pode permitir que ninguém faça esse tipo de coisa com a gente, tá? Nós somos filhos e filhas do Altíssimo Deus, Pai e Mãe, tá? Então, a gente não pode permitir que as pessoas nos tratem assim, né? Tem uma questão do limite, né? De um limite divino, né? Que nós temos e que a gente precisa respeitar esse limite, né? Pô, não, né? Você não pode me tratar dessa forma, tá? Mas vamos seguindo aqui, né? Bom dia, Laerte. Vamos, vamos seguindo aqui com o nosso discurso aqui sobre catarse para a gente chegar na nossa meditação já já, tá? Então, como é que a gente faz aqui para usar o poder do eu sou, usar o fogo violeta, né, a sagrada chama violeta, para superar, né, essas energias, essas questões que aparecem aí por conta da catarse, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, postura do observador, tá? Então, a grande coisa é não se envolva com o drama, tá? Apenas observe e transmute, né? Talvez, né, você tenha passado por uma situação, né, como essa, né, que a Yara falou, poxa, eu fiquei super mal, né, quase chorei, tal, né? Mas o grande ponto é que nós podemos alterar, né, o nosso, as coisas que passaram conosco, mudar essas frequências energéticas, mesmo que tenham acontecido no passado, tá? Então, por exemplo, a Yara ela pode é, trazer isso na mente dela, né, e observar aquela cena de novo, mas não como se ela estivesse interagindo, simplesmente observando para que ela faça um trabalho de transmutação, né? E aí ela vai dizer o seguinte, né? Ela vai usar, obviamente, suas próprias palavras, né? Mas ela pode usar decretos do tipo: Eu sou a autoridade divina que comanda a paz no meu mundo agora. Então, ninguém pode me abalar, né? Porque eu sou a autoridade divina que comanda a paz no meu mundo agora, né? Eu sou a chama violeta consumindo a causa e o núcleo dessa agitação, desse problema, tá? Então, eu sou a causa, eu sou a chama violeta consumindo a causa e o núcleo desse problema. E aí, a grande coisa é, você imagina a pessoa que estava falando aquela situação envolvida pela chama violeta. E ela vai queimando e dissolvendo todo o peso negativo, toda a energia densa que aquilo causou, né? Uma outra coisa que você pode fazer, né? Imagina que você perdeu a cabeça, né? E falou uma bobagem, ou agrediu a pessoa, né? Ou no momento ali em que você não estava raciocinando direito, você simplesmente falou algo que você não gostaria de ter falado normalmente, né? Você vai é, anular energeticamente isso, né? E você vai falar: minha divina presença, eu sou, dissolva, anule toda a causa negativa causada por essa situação, por esse problema. Dissolva a causa e o núcleo de todo rancor, mágoa ou energia que foi gerada ali, né? E você volta naquela situação e dissolve aquilo, tá?
É, sempre que você fizer um decreto, você vai visualizar e imaginar o fogo violeta. Pode ser uma grande fogueira, né? E a pessoa está no meio, a situação está no meio ali. Pode ser um cilindro, pode ser um tubo de luz. E a chama violeta, ela vai queimando todas aquelas manchas negras, aquelas fuligens, aquelas energias negativas que estavam ali, elas vão sendo dissolvidas, né? E você percebe que somente a luz divina é que permanece ali naquele momento, tá? E é isso, pessoal. Dúvidas? Alguma pergunta antes da gente ir para nossa meditação? Hoje eu tinha pensado em não ter nenhum roteiro para a gente falar aqui, sabe? Justamente para falar alguma coisa sobre catarse, tá? Aí depois eu pensei melhor e falei, bom, vamos tentar falar um pouco sobre o processo de catarse, né? Porque isso é uma coisa que muita gente passa e é importante a gente detalhar, né, e falar sobre isso. É, aí eu gostaria de saber se há um livro com esses decretos. Tem vários livros com decretos, tá? Tem um livro da Ponte para a Liberdade que chama Invocação à Luz, tá? Tem inúmeros, basicamente um livro de decretos, né? É, e aí tem uma vasta literatura sobre a fraternidade branca, né? Sim, a Miriam falou, o livro de ouro de Saint-Germain tem muitos decretos, né? A trilogia do livro de ouro, a gente falou dele na semana passada, na iniciação, são três livros que tem muitos decretos ali, tanto Invocação à Luz quanto o Livro de Ouro são da Ponte para a Liberdade, mas tem outras publicações, né? Tem o Eu Sou Eternamente Livre, é um livro que vai falar sobre os raios ali, tem bastante decretos ali também. É, tem vários, viu? Preciso lembrar. Se você quiser, me chama, manda uma mensagem aqui, eu te mando uma lista de livros com decretos, né? Com decretos do Eu Sou, né? Para fazer, tá bom? Até os decretos aqui do papo de hoje, se você quiser, eu te mando também depois. Então, eu estava falando, né, de fazer uma live sem roteiro, né? E o roteiro ele não, espontaneamente vem, né? E é curioso esse papo com a espiritualidade, porque os assuntos eles brotam, né? Eles simplesmente vêm à tona, né? E quando eu falo que eles brotam, eles chegam através da intuição, tá? A gente acha que a nossa intuição ela está bloqueada, travada ali, mas ela está funcionando, né? E conforme a gente dá atenção a ela, as coisas vão chegando, né? Quando o arcanjo Ariel ele tem uma mensagem, né? Ou eu preciso fazer alguma coisa, ele começa a vir uma sensação, né? De fazer alguma coisa, né? Leia o livro tal, faça tal meditação, né? Isso fica vindo na minha mente assim, até que eu vou lá e faço, né? Aí começa a vir outra coisa, né? Ele dá o próximo passo, né? E muitas coisas aconteceram na minha vida por conta disso, né? A própria criação do templo do Arcanjo Ariel, ele foi totalmente canalizado, né? Ele começou a me passar orientações, eu fui anotando, né? E eu achei um absurdo, né? Pô, eu vou criar um templo? Imagina, né? Como assim? Né? E em 2 meses já estava acontecendo a primeira reunião, né, do Templo do Arcanjo Ariel ali com um lugar, né? Apareceu uma pessoa cedendo espaço para fazer o trabalho, né? Então tinha as reuniões presenciais ali e
É incrível como a espiritualidade ela vai trazendo para a gente, né, as informações ali, tudo que a gente precisa, tá? Então, vamos, o campo atrai, né? A Adriana falou. É exatamente isso, tá? Então, vamos lá para nossa meditação, né? Vamos fechar aí os nossos olhos, vamos nos preparar para esse momento. Procure deixar a sua coluna ereta, tá? Não cruze braços nem pernas para que a energia divina possa fluir. Nesse momento, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Nós invocamos a amada presença Eu Sou. Invocamos o bem-amado Mestre Saint Germain, os arcanjos Ezequiel e Santa Ametista. Nós invocamos toda a hierarquia do sétimo raio solar da sagrada chama violeta. Pedimos que um tubo de luz de proteção se forme ao nosso redor. E aí na sua casa você recebe essa hierarquia de luz de proteção. Nós saudamos as hostes de luz do primeiro, do segundo e do terceiro raio, o raio azul, dourado e o raio rosa. Pedimos que um grande sol dessa chama trina envolva e proteja a cada um. Que os anjos do Arcanjo Miguel protejam a sua casa, o seu lar, protejam todo o ambiente onde você se encontra. Que neste momento você seja inundado por essa luz vitoriosa. Que a chama branca possa percorrer e preencher todo o seu ser. Que a chama verde da verdade possa inundar todo o seu ser, seus pensamentos, as suas emoções, trazendo clareza, compreensão, luz, verdade e liberdade. Inspire profundamente, solte o ar. Inspire profundamente, solte o ar. Vou sentindo a chama rubi dourada do sexto raio, também preenchendo todo o nosso ser. Você percebe que está no meio de uma grande fogueira da chama violeta. E essa fogueira gira em sentido anti-horário. Ela vai girando vertiginosamente. Ela vai queimando toda a negatividade, todo o cansaço, todo o estresse, todas as preocupações. Vai girando vertiginosamente, vai queimando toda a angústia, tristeza, dor, sofrimento, todas as mágoas. E você percebe que quando você inspira, a chama violeta entra no seu ser. E quando você expira, uma fumaça negra sai. E essa fumaça representa toda a dor, todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a escassez, todo o medo, tudo que estiver doendo hoje. Você inspira a luz e expira essa energia densa e escura. E à medida que ela sai do seu corpo, a chama violeta que está girando aqui, ela vai dissolvendo toda essa fumaça em pura luz. Você percebe que a chama violeta transforma essa fumaça negra em uma chama branca brilhante. Ela vai girando vertiginosamente. E ela gira em sentido anti-horário, porque ela dissolve todas as negatividades. Permita que a poderosa chama vá atuando profundamente nos seus corpos, removendo todo o peso deste mês.
Esse mês de abril, que já está chegando ao final, perceba que mais um mês, mais um ciclo está se encerrando. Permita que a chama violeta percorra todos os meses desse ano até agora e vá dissolvendo toda negatividade, todo peso, toda angústia, toda tristeza. Você não precisa carregar nenhum desses pesos. Deixe a chama violeta girar profundamente. Ela absorve todo o mal-estar, toda a dor, todo o sofrimento, toda a tristeza. Deixe ela ir bem fundo e trazer todas as mágoas à tona e vai dissolvendo todas as mágoas, vai dissolvendo todo o rancor, todos os padrões de hostilidade, todos os padrões de mágoa, de tristeza, de dor, de sofrimento. A chama violeta vai removendo toda a sua cota de karma desse dia, desta semana, deste mês. Você vai sentindo o fogo violeta purificando o seu corpo físico, purificando os seus pés, as suas pernas, a sua coluna, seus braços, seu pescoço, a sua cabeça. E vai relaxando cada parte do seu corpo. Em nome do mais alto Deus, nós pedimos que neste momento a poderosa chama violeta desça de forma profunda e intensa por todo o nosso ser e vá promovendo uma grande purificação do nosso corpo físico. Vai removendo todas as toxinas, todos os venenos que nós ingerimos, todos os metais pesados, vai dissolvendo toda a negatividade e vai promovendo um equilíbrio de todos os seus órgãos, de todos os seus sistemas, que a chama violeta remova toda a inflamação, que ela corte e neutralize os metais pesados do seu corpo. Toda energia densa, toda doença que estiver alojada no seu ser, vai sendo dissolvida por esse grande sol do fogo sagrado. E ela vai liberando a luz dos seus elétrons. Todas as crostas de energias densas e escuras que estavam sobre as suas células vão sendo dissolvidas por esse fogo sagrado poderoso. Talvez você não entenda exatamente o que esse processo faz. E está tudo bem, simplesmente deixe que ele queime, dissolva e transmute todo rancor, mágoas, ressentimentos, dores e tristezas. Você percebe que uma luz branca brilhante começa a fluir pelo seu corpo. Nós pedimos a bênção especial do bem-amado Serapis Bey, Isis, seu complemento divino. Os bem-amados arcanjos Gabriel e Esperança, meus heróis Claridade e Astréia, que atuem promovendo uma limpeza profunda de todo o seu corpo físico. Vai elevando nas frequências da luz. Essa luz branca brilhante vai removendo todos os aspectos
da catarse espiritual que você estiver passando e vai elevando em luz tudo. Você percebe que a chama violeta atua agora sobre o seu corpo mental inferior. Todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos obsessores de baixa frequência vão sendo dissolvidos pelo fogo sagrado. Neste momento, nós pedimos que a presença do nosso Santo Ser Crístico, nosso Eu Maior, que desça e que inspire os nossos pensamentos. É hora de purificar o nosso corpo mental inferior e todas as nuvens negras que haviam nele vão se dissipando e ele vai se tornando um grande sol de paz, de alegria e de felicidade. Sinta essa poderosa luz fluindo na sua vida. Sinta essa poderosa energia fluindo, fluindo no seu ser. Vai purificando cada pensamento de forma cristalina. E você percebe que também o seu corpo emocional, as suas emoções são banhadas por essa poderosa chama violeta. Esse corpo passa agora a inundar essa luz. E todo rancor, todo ódio, toda mágoa, todo medo, todo padrão de hostilidade que houver ali vai sendo dissolvido por essa chama sagrada. Que a chama violeta vai dissolvendo, queimando e transmutando tudo em luz. Vai purificando todas as suas emoções. E o seu corpo emocional, que parecia um mar revolto, agora é um lago sereno, de água cristalina, água que é a luz do Espírito de Deus. Sinta agora o seu corpo etérico inundado pela poderosa chama violeta. E isso faz com que o seu sistema de quatro corpos, a sua personalidade encarnada, seja totalmente inundada por essa luz, que ela vá queimando todas as cotas de karma desse dia, deste ano, dos meses que se passaram e dos que virão por todo esse ano. Sinta essa chama violeta aumentando junto com a chama branca, que vai abençoando e selando todo esse trabalho. Sinta a chama violeta se expandindo por toda a sua casa, por cada cômodo. Ela vai promovendo uma grande limpeza, vai envolvendo seus familiares. Se você tiver plantas, se tiver jardins, aí vai envolvendo seu jardim. Se tiver animais, eles também vão sendo purificados por esse fogo sagrado. Sinta essa energia poderosa aumentando de tamanho. Ela fica maior que a sua casa. E você percebe que ela gira vertiginosamente, do telhado até o chão. As paredes, os móveis, os objetos, tudo na sua vida é abençoado por essa poderosa chama de purificação. Ela vai se expandindo e envolve toda a vizinhança. E você sente
um amor fluindo do seu coração. Esse amor se irradia por todos os seus vizinhos, o seu bairro, a sua cidade, o estado onde você mora, o seu país. E então você percebe o planeta Terra na palma das suas mãos. Esse planeta inundado pelo fogo sagrado. Nós pedimos que neste momento, que toda a cota de karma do planeta Terra seja dissolvida pelo fogo sagrado. Que a poderosa chama violeta dissolva toda tensão, toda raiva, toda tristeza, toda preocupação e ansiedade. E manifeste amor, paz, liberdade, graça. Que a energia da graça flua sobre todo o planeta, abençoando e iluminando a todos. Nós pedimos que um sol da chama rosa do amor divino abençoe a todos os filhos e filhas de Deus, Pai e Mãe. Um sol da chama dourada da sabedoria desperte no coração de cada um dos filhos de Deus o discernimento, a clareza e a percepção da verdade. E que um sol da chama, da sagrada chama rosa do amor divino, inunde e abençoe a todos os filhos e filhas de Deus, Pai e Mãe. Inspire profundamente, solte o ar e vá se percebendo de volta aí na realidade tridimensional. Eu sou a vitória aqui manifestada, eu sou um ser da chama violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou aqui agora a presença de Deus libertando, manifestando. Eu sou a porta aberta que nada nem ninguém pode fechar. Está decretado. Eu sou o eu sou. Inspire profundamente, solte o ar, inspire profundamente. Vá se percebendo de volta aí e vá fazendo movimentos com os dedos das mãos, os dedos dos pés. Vá se percebendo de volta aí e comece a esfregar as suas mãos. Vai esfregando as suas mãos, vai até deixá-las bem quentes. E então, afaste a palma das mãos. Procure sentir a energia que pulsa delas, a energia do fogo sagrado do Espírito de Deus. Essa energia que aparece agora na forma violeta, mas é envolvida pela chama branca. Você começa agora a espalhar pelo alto da sua cabeça e vai tocando cada parte do seu corpo. À medida que você vai tocando cada parte do seu corpo, você vai ativando pontos de luz. Você vai ativando a luz divina aí por todo o seu ser. Inspire profundamente, solte o ar. Inspire profundamente. Se perceba de volta aí. Quando se sentir pronto, pronta, abra os olhos. Abra os olhos. Seja bem-vindo, bem-vindo de volta. E aí, como é que você está depois dessa meditação? Espero que você esteja se sentindo bem. Espero que você saia aqui desse encontro melhor, de que quando você chegou, né, que você saia com mais luz, com tranquilidade, com seu coração leve e que seu dia seja abençoado. Hoje tem um dia inteiro pela frente, tem um final de semana, então corre lá, faz o seu melhor, aproveita esse dia, porque a gente está aqui para fazer o seu ano de 2026 ser extraordinário. Então, vai lá e faz a sua parte também, dá o seu melhor, faz esse dia brilhar e ser magnífico, extraordinário. A gente se vê em nosso próximo encontro. Para quem tiver inscrito aí na iniciação da Chama Branca, a gente se vê hoje às 3 horas. Tenham um dia abençoado.